Glória a Deus, queridos, graça e paz. Mais uma vez, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1, que diz o texto: amados, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aleluias. Vamos orar, queridos. Pai amado, Pai querido, doce Espírito Santo, te peço, Pai, que o Senhor venha estar falando, Pai, através de mim, que o Senhor esteja se manifestando através de mim, Pai, no nome de Jesus. Que seja a tua palavra ministrada, Senhor Deus, que cada coração que está ouvindo essa ministração, seja do celular ou sentado, Pai amado, assistindo televisão, Pai, onde for, Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja falando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, toma a direção, em nome de Jesus, desta ministração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o texto que nós vamos ministrar hoje fala sobre arrependimento. Eu quero ler uma pequena ilustração para você, antes de começar a ministrar. Eu quero, com o objetivo dessa ilustração, fazer você entender, interiorizar o que é arrependimento. Podemos dar o conceito, e eu vou dar o conceito agora há pouco, mas eu quero que você interiorize, né, lá no seu mais íntimo, o que é arrependimento. Vamos lá, queridos, olha só. Diz o texto: certo pai saiu para comprar pão com sua filha, com sua única filha de 4 anos, que tanto amava e que exercia uma proteção até um pouco exagerada. Essa proteção era de se entender, pois sua família se constituía apenas dos dois, por ter esse pai perdido sua esposa no momento do parto dessa filha. Normalmente, quando eles saíam, o pai não largava a mão da filha, por conta dessa tão exagerada proteção. No entanto, nesse dia, no momento de pagar a conta, ele por uma única vez se distraiu, soltou a mão da criança para sacar a carteira, retirar o dinheiro e pagar a conta. Quando, de repente, viu um movimento do lado de fora da padaria, muitas pessoas se direcionando para o lugar, tumulto de todos os lados, como todos, ele saiu correndo em direção ao ponto daquele movimento, e para sua surpresa e tristeza, era sua filha deitada no asfalto, morta, havia sido atropelada. Querido, que história mais triste. Mas esse homem, se ele pudesse voltar o tempo, ele com certeza, ele não teria largado a mão daquela criança. Então, nós podemos ver que verdadeiramente ele teve um profundo arrependimento, né? E é exatamente isso. O que é arrependimento? A grosso modo, arrependimento é quando, se você tivesse o poder de voltar o tempo, você não faria aquela atitude. Isso é arrependimento a grosso modo. Essa história, ela mostra o que é um verdadeiro arrependimento, né? E o conceito real, etimológico da palavra arrependimento traz o sentido de mudança de atitude, mudança de mente, mudança de direção. Queridos, se nós tivéssemos o poder, como eu já disse, de voltar o tempo, então aquilo que é arrependimento verdadeiro, a gente não cometeria aquela ação. Mas, amados, infelizmente não é assim que funciona.
né, nós não temos esse poder de voltar o tempo, né? Na verdade, Deus tem esse poder, né? Temos texto na Bíblia, tem texto na Bíblia que mostra, né, que o profeta Isaías, Deus voltou o tempo lá, né, quando na doença do rei, né, foi uma prova de que realmente era Deus que estava falando, né? Mas não se vê isso todos os dias, né? Na verdade, voltar o tempo só essa vez. Teve uma outra ocasião que o tempo parou com Josué lá naquela batalha, mas isso não é usual, isso é, né, muito raro, né? Na Bíblia tem 2 momentos apenas, então não podemos contar com isso. Então, amados, o arrependimento, como nós não podemos voltar o tempo, nós podemos fazer com que ele venha repercutir de hoje para o futuro. Então, queridos, mudança de atitude, arrependimento profundo, é quando você de fato muda dali para frente a sua atitude em relação a ações que você cometeu, né? Lá em Efésios 4:8 fala: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, não tem como voltar o tempo e deixar de fazer aquela ação, mas dali para frente ele pode não furtar mais. Aquele ladrão convertido, ele tem a chance de dali para frente ele não fazer mais aquilo. Irmãos, espiritualmente falando, equivale a voltar o tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados, que Deus, ele lança no abismo do esquecimento os nossos pecados quando nos arrependemos, né? Então, ouvindo a pregação do apóstolo Pedro lá no dia de Pentecostes, aquelas pessoas, elas resolveram entregar suas vidas para Jesus, né? E naquela pregação maravilhosa de Pedro, aquelas pessoas arrependidas, elas falaram: o que faremos? Irmãos, que pergunta assim ideal, não é verdade? O que faremos? Ou seja, daqui para frente, qual vai ser a minha atitude? Queridos, a resposta de Pedro não poderia ser outra. Pedro falou assim: arrependam-se. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 36 a 38 diz o seguinte: Deus fez este Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto Senhor como Cristo. Ouvindo isto, o povo compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro replicou: arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados possam ser perdoados. Amados, para que os nossos pecados sejam perdoados, há a necessidade de um arrependimento prévio. Amém? Então, todo perdão, ele tem que ser precedido de arrependimento. Queridos, a gente vê muitos questionamentos de pessoas falando: se arrependeu nada, né? Isso é fachada. Querido, Deus sabe o interior de cada um, se houve arrependimento genuíno ou não. Então nós não precisamos nos esconder, ou melhor, nós não precisamos esconder de ninguém. Por quê? Porque Deus sabe o nosso interior e é para Ele que importa. As pessoas podem não dar crédito, mas se Deus encontrar um coração de arrependimento genuíno, está na bênção, é isso que precisa. Amém, queridos? Eu quero falar para você, já falei o que é arrependimento: é mudança de atitude, mudança de mente, né? Conforme lá Romanos capítulo 12, né? Mas eu quero falar para você também o que não é arrependimento. Arrependimento, queridos, não é sentimento de culpa. Sentimento de culpa é uma resposta que a alma dá em relação às atitudes erradas que tomamos. Todo ser humano tem dentro de si um senso de certo e errado.
quando praticamos algum erro, logo esse senso aflora, né, com relação a esse pecado. Esse sentimento, normalmente, ele vem com arrependimento, mas não é arrependimento. Esse sentimento de culpa, queridos, ele não é arrependimento. Amém? Então, todo ser humano tem esse senso de certo e errado. Deus colocou dentro de cada um de nós, irmãos. Cada pessoa, por mais que ele nunca tenha ouvido o evangelho, por seja lá qual for a cultura dele, a religião que ele professa, se ele for ateu, não importa, Deus colocou dentro de cada um de nós um senso de certo e errado. Então esse sentimento de culpa, ele vem por conta desse senso, né? Mas isso não é arrependimento. Outra coisa, queridos, tristeza pelo pecado, isso também não é arrependimento. Todo erro tem suas consequências negativas. Essas consequências negativas traz sobre nós essa tristeza. E por conta dessa consequência negativa, né, o semblante das pessoas cai, e elas, né, sentem isso no seu emocional. Por exemplo, quando uma moça engravida, antes do casamento, né, vem aquela tristeza profunda e ela fica abatida. Amados, mas olha só, e talvez ela já estava com essa prática anteriormente e não se abatia. Agora, porque engravidou, se abateu. Por quê? Porque isso não é arrependimento. Isso é tristeza pela consequência negativa dos seus atos errados. E isso não é arrependimento, irmãos. Isso nunca foi arrependimento. Amém? Essa tristeza, ela vem por conta de coisas que a pessoa vai ter que enfrentar. Às vezes um ladrão que rouba alguma coisa e ele é pego e vai ser preso, então ele fica triste porque vai pagar por conta daquela consequência negativa, fruto do seu erro. Mas às vezes, se ele não tivesse sido pego, ele ia continuar roubando. Então essa tristeza, fruto das consequências negativas, isso não é arrependimento. Glória a Deus, queridos, né? Outra coisa que não é arrependimento, amados, conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade não garante que essa verdade tenha se tornado uma realidade viva no seu espírito. Não desprezamos, querido, aqui o conhecimento da palavra de Deus, jamais. Mas esse conhecimento tem que se tornar vivo dentro de nós. A Bíblia em português, ela não distingue os dois sentidos do termo palavra, né? No grego, o termo palavra, ela tem dois sentidos, o logos e o rema. Então, quando você se enche de conhecimento, quando você lê muito, lê a Bíblia e aquilo ali não entra no seu espírito, é uma leitura automática, mecânica, quando não transforma a sua vida, nós chamamos de logos. Mas quando essa palavra, esse conhecimento transforma você, nós chamamos de rema. Então, queridos, o conhecimento, ele é revelado no seu espírito, pelo Espírito de Deus, e essa revelação, ela traz arrependimento. Então, enquanto está no âmbito do logos, enquanto está no âmbito apenas do conhecimento, isso não é arrependimento. Então, amados, nós podemos ver que às vezes, ou melhor, sempre esse conhecimento da palavra de Deus, sem a prática, a Bíblia fala que faz nos matar, né? Diz o texto que a letra mata. Agora, a palavra rema, o Espírito vivifica. Amém, queridos? Então, não adianta nós sabermos o que é certo, o que é errado. Nós temos que colocar em prática. Amém? Então, nada disso é arrependimento.
Arrependimento é mudança de atitude, arrependimento é mudança de mente. Arrependimento, queridos, é aquele sentimento genuíno, né? Glória a Deus. Amados, algumas implicações do arrependimento. Primeiro, um posicionamento contra o pecado. Há a necessidade de nós abandonarmos o pecado. Após o arrependimento genuíno, o pecado passa a ser um acidente e não uma prática. Queridos, quando nós não nos arrependamos, quando nós não estamos arrependidos, aqueles pecados, amados, nós até procurávamos para praticar, né? Quantas pessoas aí, queridos, correm atrás do pecado, gastam dinheiro para pecar, na verdade. Mas quando nos arrependemos, amados, o pecado se torna um acidente em nossas vidas. E queridos, e quando isso acontece, dói dentro de nós. Amados, na verdade, eu quero falar uma coisa muito importante para você. Esse sentimento interior que nós temos de lutar contra o pecado, e mesmo quando nós pecamos, aquela dor interior que faz com que a gente mude, isso na verdade, irmãos, é o que vai aferir a sua conversão, se você foi convertido ou não. A pessoa convertida, querido, o pecado dói nela, ela não consegue viver com aquilo, não consegue, irmãos, né? Ela não consegue dormir enquanto ela não se desvencilhar através do arrependimento e da confissão do pecado. Então, amados, a maneira como nós tratamos o pecado em nossa vida mede o quanto nós somos convertidos ou não. Então, essa é uma dica para você se conhecer, né? Quantas pessoas aí se enganam a si mesmos. Eu estava conversando com um rapaz, não vou falar o nome dele, e ele se dá como convertido, né? E só que há poucas conversas que nós tivemos, eu não estou julgando, saiu da boca dele algumas palavras que ele provou que ele não estava arrependido de coisa nenhuma, né? Então, queridos, o que adianta estarmos na igreja, irmãos? Amados, o que nós somos em nossas casas, com as nossas famílias, o que nós somos quando estamos sozinhos, irmãos, o que nós somos dentro da nossa mente, isso Deus sabe de tudo, e isso é que mede o que verdadeiramente nós somos. Glória a Deus, amados. Então, queridos, uma forma de você se conhecer, a maneira como você lida com o pecado, diz o quanto você é convertido. Amém? Outra forma, outra implicação do arrependimento, restituição. O texto de Lucas, capítulo 19, versículo 8, diz o seguinte: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eis que dou metade das minhas posses, e se defraudei qualquer pessoa em qualquer coisa, farei uma restituição quadruplicada. Lucas 19, 8. Então, amados, Zaqueu, ele verdadeiramente, ele mostrou arrependimento. Olha só, ele estava disposto a restituir tudo o que ele tinha roubado. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto, né? Ele servia o governo de Roma e arrecadava imposto para Roma. E ali, amados, naquele contexto, eles tinham, todos aqueles publicanos, eles tinham uma prática de roubar imposto, né? Eles ficavam com parte para eles. Está aqui até uma prova aqui do que Mateus disse, né, nesse texto. Então, normalmente, nossas atitudes erradas nos levam a causar danos às pessoas, não apenas danos financeiros, mas danos também emocional, queridos. E
é importante que a gente faça a restituição. Amados, olha, quantos traumas emocionais nós já causamos em pessoas, né? Então, há uma necessidade de um pedido de perdão, né? De reatarmos relacionamento, né? Ou outra atitude qualquer que poderá sarar feridas, né? Mesmo que aquela pessoa não te aceite, não aceite o seu pedido de perdão no momento, mas depois Deus vai trabalhar no coração dela. Há uma necessidade dessa restituição, tanto financeira como emocional. Amém, amados? Outra implicação do arrependimento é o abandono do mundo. Olha o texto de 1 João capítulo 2, versículo 15. Parem de amar este mundo maligno e tudo que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, vocês demonstram que não amam a Deus de fato. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 19. Não sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, querido, uma das implicações do arrependimento é o abandono do mundo. O mundo a que eu me refiro, amados, é aquele sistema social que se contrapõe à vontade de Deus. Há uma tendência muito grande da sociedade tornar as coisas erradas, as coisas pecaminosas em comuns, e nós, como crentes, nós não podemos aceitar isso. Tem coisas que a Bíblia condena, irmãos, que nós estamos até com dificuldade de reprovar, tanto que o mundo já está encarando como normal. Então, nós não podemos nos conformar com o mundo, nós temos que nos conformar com a vontade de Deus, com o padrão de Deus, e não com o mundo. A vontade de Deus, ela foi ontem, hoje e será para sempre, querido. O mundo, ele tem suas mutações, suas evoluções, e coisas erradas estarão sendo comuns a ponto de não se tornar errada para a sociedade. Queridos, olha só, hoje é muito comum um marido ter um amante. Hoje ele não é mais recriminado na sociedade se ele diz no meio dos colegas que ele tem um amante, está normal, né? O sexo fora do casamento, querido, há quem diga que tem que haver mesmo para ter experiência, etc e tal, coisa mais normal do mundo, amados. Mas o padrão de Deus não é esse, queridos. Quando a Bíblia fala para nós não nos conformarmos com o mundo, é isso, né? Amados, há uma afetividade, né? Cada dia mais comum, cada dia mais, né? Mais viva no nosso meio, e nós, às vezes, nós não podemos nem tocar no assunto, porque estamos sendo homofóbicos, né? Vamos estar discriminando, mas a Bíblia é muito clara quanto a isso. Então nós não podemos abrir mão do que a Bíblia fala. Então, queridos, o arrependimento tem muito a ver com o abandono do mundo. Não importa o conceito que o mundo tenha daquilo que você está abandonando, daquilo que você está encarando como errado, nós temos que ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi, e sempre será a verdade. Amém, amados? Em nome de Jesus, amém? Outra implicação do arrependimento, amados, é a renúncia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, fala o seguinte: ele morreu por todos, para que todos que vivem, tendo recebido a vida eterna dele, pudessem não mais viver para si próprios, para agradar a si próprios, mas para passarem
as suas vidas agradando a Cristo, o qual morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Olha Lucas capítulo 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que coisa mais forte, irmãos. Se for necessário, amados, nós temos que estar preparado. Na verdade, aquele que teve um verdadeiro arrependimento tem que estar preparado para renunciar até mesmo nossas famílias, até mesmo nós mesmos, nossas próprias vontades, né? Então há coisas que não são pecados, mas nós acabamos colocando na frente de Deus, então acaba sendo pecado, né? E nós temos que renunciar essas coisas, né? Nós temos que colocá-las no seu devido lugar. Coisas importantes, mas não pode ter a primazia, não pode ter em primeiro lugar em nossas vidas. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós temos que buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Amados, e em se tratando de renúncia, nós temos um modelo a seguir, que é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, Ele renunciou não só a sua vida, Ele renunciou uma vida de glória lá no céu. Amém, amados? Queridos, então, amados, concluindo então, amados, em consequência do arrependimento, entramos em uma guerra para abandonarmos o pecado, uma luta que é travada dentro do nosso ser, que muitas vezes parece ser mais forte do que nós. Para sairmos vencedores, teremos que lançar mão de outros princípios da palavra de Deus. Estou me referindo, amados, à confissão de pecados, né? Então, quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados para uma pessoa madura, uma pessoa que você confia, o seu discipulador, o seu pastor, o seu líder de célula, a Bíblia fala, amados, que nós seremos curados. Amém? Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz que o que encobre as suas transgressões não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém, queridos? Vamos orar. Amém? Pai amado, Pai querido, doce Espírito Santo, te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor. Te peço, ó Pai, que essa palavra esteja tocando em cada coração, em nome de Jesus, que nós venhamos ter um posicionamento, ó Pai, de arrependimento e de confissão de pecados, ó Pai, no nome de Jesus. Eu não oro só por mim, mas oro por cada um, Pai, que está do outro lado dessa tela, Senhor, nos assistindo, cultuando ao Senhor junto conosco, em nome de Jesus, amém.